Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? E eu não sei, a minha transmissão deu uma picada aí, eu não sei se foi só na minha, se é o meu problema aqui de internet, né? Mas assim, o que a gente está vivendo, né? A gente continua vivendo esse período que se inaugurou aí de períodos de narrativas, não é? Então, na verdade, nós estamos com uma bomba que vai explodir, não é? É a bomba da recessão, não é? E a questão é qual colo que isso aí vai acontecer, né? Então, a grande discussão, né, que a gente está vendo nessa mídia comercial é que esse debate está sendo vencido, como era de se esperar, para aqueles que financiam essa grande mídia, né? Basta ver as manchetes dos jornais, né? Ontem, por exemplo, saiu uma manchete do próprio UOL, né, que é um streaming, enfim, um jeito de se comunicar, né, uma imprensa, que colocando que a Bolsa tinha caído pela fala do Lula, né, que a Bolsa caiu 2%. Não, o Lula falou quase no final do dia, a Bolsa já vinha caindo desde o início. Mas veja só, hoje mesmo na Rádio Gaúcha, aqui, o comentário do cara que fala aí das 7 às 8, um pouco antes, colocando só, malhando o Lula, dizendo que ele tem que calar a boca, que ele não sabe o que está falando, né? E aí traz uma informação dizendo o seguinte, olha a informação que ele trouxe, para justificar que ele está falando o correto. Que na época do Lula, a taxa de juros no período do Lula era 26% quando ele assumiu em 2023. Né? Ele só esqueceu, ele só amputou um pedaço dessa realidade para dizer que a fala dele estava correta. Era 26% porque a inflação estava em 20%. Né? Foi aquela especulação que houve em 2002 com o dólar, que o dólar passou, era 2,30, 2,40, passou a R$4 lá em 2002, não é? Quando teve a da eleição, e a inflação chegou em 20, alguma coisa lá em junho, né, os 12 meses, e lógico que a taxa de juros era acima. Agora, tu imagina o seguinte, hoje a taxa de juros está em quase 14%, não é? E a inflação está em 6%, não é? Ou seja, nem 6, tá 5, agora vai baixar um pouco mais aí para o próximo mês, né? Deve chegar a 4,4, 4,5. Ou seja, a taxa de juros está o triplo da taxa de inflação. Se fosse naquele período, os 20% de inflação, a taxa de juros tinha que estar 60%. Né? Então, o cara tira um pedaço para justificar o erro, né? O erro de quem financia as grandes rádios, quem financia. Né? Então, esse é o grande problema das narrativas que a gente está vendo hoje. Pela questão do seguinte, bom, e aí essa é a crítica, qual é a justificativa para uma taxa de juros que estamos sendo praticados no Brasil seja tão alta, né? Tão alta. Ela está em termos reais, ou seja, quando se tira a inflação, ela está batendo no 7% ou 8%. Ou seja, ela é a maior taxa de juros real do mundo. E essa é a crítica. Por que essa taxa de juros está tão alta? Quais são as justificativas que aparecem? Porque o Brasil está com uma taxa de inflação muito alta, ele tem que baixar. Não, a taxa dos Estados Unidos é maior, a taxa da Inglaterra está em 10%, a taxa da Europa é maior. Ou seja, daqueles países de economia parecida, né, ou similar à do Brasil, a taxa de juros, a taxa de inflação está maior. Lá a taxa de juros está negativa, porque está baixa da inflação. Bom, nós temos medos da hiperinflação. O Brasil tem medo da hiperinflação. Quando é que nós tivemos a hiperinflação? Agora, em 2024, o ano que vem, vai fazer 30 anos em que foi feito o plano real. Ou seja, faz 30 anos. Nós vamos falar o resto da vida? Porque nós temos o Brasil tem medo da hiperinflação? Ou seja, nós vamos continuar olhando para isso? Bom, a economia está muito aquecida, por exemplo, quando tu sobe uma taxa de juros para baixar a inflação, é porque a economia está muito aquecida. Bom, a gente está olhando aí na rua, tem uma demanda enlouquecedora, é gente comprando, é gente gastando, né? Existe isso? Não tem nada a ver com a realidade. Bom, a quarta questão. O Brasil, por ter uma taxa de juros tão alta, é porque tem uma dívida muito grande. Olha as dívidas dos outros países, esses países que são parecidos com o Brasil, do Brasil está em linha também.
né? São muito parecidas, não está mais, não está menos, não é? Bom, porque o Brasil tem medo de uma corrida especulativa, tipo essa que aconteceu com aqueles 2 bancos nos Estados Unidos, né, que quebraram, ou seja, que os investidores ou aqueles que jogam na especulação vão sair aqui do Brasil correndo e vão para fora. O Brasil tem como sustentar. O Brasil é um dos países que tem a maior reserva em dólar. Qualquer especulação que se tentar fazer como se fazia antes, né? Lembra no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que nós recorremos naqueles 2 mandatos do Fernando Henrique, talvez as pessoas, né, que nos assistem ou que estão aqui presentes sejam mais jovens, não lembrem disso. Na época do Fernando Henrique, o Brasil recorreu 3 vezes ao FMI pedindo dinheiro emprestado, porque não tinha dólar para pagar. Hoje, o Brasil, desses países em desenvolvimento, é o que tem a maior reserva em dólar construído nos 2 mandatos do Lula, nos 2 primeiros mandatos do Lula, né? O governo é muito inchado, então por isso que nós temos uma taxa tão alta, tão diferenciada. Olha, o Brasil tem um custo da máquina pública muito parecido com as outras economias, né? Então, se a gente apresentar todas essas justificativas que eles apresentam, né, nada tem a ver com a realidade. Bom, mas aí você pergunta, bom, mas qual é a verdade? O que está por trás disso? Né? Lembrei agora de uma outra fala do presidente do Banco Central, né, de quando ele perguntado por isso, deram o exemplo do México, que o México está com uma inflação parecida com a do Brasil e a taxa de juros lá é 10% e não 14%. Aí a resposta dele qual foi? A de que, não, lá eles não estão acostumados com uma taxa de juros muito alta, estão acostumados com uma taxa de juros mais baixa. Ou seja, isso é justificativa para apresentar uma taxa de juros tão alta? Né? Na verdade, né, é que a turma que ganha muito dinheiro por nós termos uma taxa de juros tão alta, né, se acostumou, né, vive disso, se acostumou com isso. E essa turma é a que financia a grande imprensa, e essa turma está tranquila. Né? Ela, em 5 anos, ela dobra a sua riqueza, a cada 5 anos com essa taxa de lucro, né, com essa taxa de juros. Então, ela pode ficar sentada no sofá, né, olhando lá o streaming, né, de sua preferência, Netflix, que ela vai continuar cada vez mais acumulando riqueza. Essa é a grande verdade. E o presidente do Banco Central, veja a declaração dele ontem, ameaçando que pode subir a taxa de inflação. Isso é que talvez tenha causado essa queda na Bolsa de Valores, porque se tu acha que um presidente do Banco Central vai continuar subindo a taxa de inflação, eu não vou investir em ações, as empresas vão cortar gastos, as empresas vão diminuir a sua lucratividade. Né? Então, nós estamos, na verdade, vivendo com alguém bolsonarista, que apoiou o Bolsonaro, que tem uma autonomia para quê? Para fazer terrorismo contra um governo que está tentando mudar a política econômica. O que eu tenho dito aqui, nesta manhã principalmente, mas cotidianamente, porque a gente sabe, foi falado pelo Ricardo Franzói, que um determinado comentarista da RBS, da Rádio Gaúcha, estava atacando o Lula permanentemente. Mas tem uma coisa assim que é escandalosa no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, que esses veículos, como a RBS, como a CNN Brasil, a Globo News, a Band News, a outro não sei o que News, todas elas têm bancos, geralmente bancos privados, que são aqueles que patrocinam essas empresas. Então, eu fico pensando, Franzói, dialogando com a consciência nossa e da audiência que nos prestigia, qual é o jornalista que vai estar dentro, né, botando a cara na tela da Globo News, da CNN Brasil, ou falando na RBS, e vai defender alguma coisa como uma elevação do gasto público ou investimento público
cogitando de contrariar o interesse do banco privado, que pode ser um credor da dívida pública federal. Como é que o cara vai defender que tenha mais gastos, se quanto mais gasta investir na política pública, possivelmente menos vai sobrar para o dono do banco que patrocina o veículo onde ele trabalha? Não é uma equação essa que não fecha, Franzói? Não, não só não fecha, como a gente viu um exemplo, né? A gente está falando agora aí da RBS, a gente viu o exemplo do comentário de dois jornalistas que eles fizeram um comentário do tipo, quando teve aquele assalto, teve um assalto a um banco, acho que não lembro se foi no interior do Paraná, interior de São Paulo, que é o pessoal que chega com 20, 30 assaltantes, mas e que... Sim, foi no programa aquele da manhã da Gaúcha, das 10 horas, que isso. Tinha o jornalista aquele que faleceu ano passado. Exato, ele faleceu. Tinha, e tinha a Kelly Matos e um outro jornalista que agora não... Potter. Luciano Potter, Kelly Matos e o Davi Coimbra. Fizeram um programa tratando daquele episódio da segurança em Santa Catarina. E eles fizeram um comentário assim, mas né, que não houve nenhuma morte e tal, e um pouco criticaram o banco, né, dizendo assim, mas o banco ganha muito dinheiro. Gente, os caras pediram a cabeça deles, vários empresários não gostaram e pediram a cabeça, eles tiveram que escrever carta, pedir 1000 desculpas, ou seja, como é que tu trata de uma notícia que tu não coloca o outro lado, né? Tu não coloca o outro lado fazendo um comentário, e aí tu veja assim, o comentário do cara, ele não faz muito comentário, né? Eu também não assisto muito, porque eu fico assistindo mais a Bandeirantes de São Paulo, né? Porque tem notícias mais internacionais, enfim, né? E os pedaços que eu ouço, né? Hoje eu estou mais no YouTube, ouvindo aqueles que eu acho que fazem comentários mais interessantes. Mas veja bem, ele quase não comenta coisa política. Quando ele faz a comentário político é para criticar o Lula. E fala de uma isenção. Não, nós somos isentos. Né? Olha a manchete isenta do Estadão. Olha a sacanagem. Isso é uma sacanagem. Uma covardia. Tá? Uma covardia. A manchete do Estadão de hoje sobre falando que a Dilma vai assumir a presidência do banco dos BRICS, e ela vai receber anualmente, ou seja, eles não falam mensal, anualmente, $400 mil. É o salário da Dilma. Bom, vocês que são na imprensa, procurem se tem alguma manchete falando do esse presidente que está saindo para ela assumir, se tem uma manchete dele falando que ele vai ganhar $400 mil nesse banco da China, sendo que ela vai morar na China e esse cara morava nos Estados Unidos, nem ia na China. Nem aparecia. Nem aparecia. Né? Alguém comentou o salário do Weintraub, que era $40 mil, quando ele foi para os Estados Unidos. $40 mil, é só fazer as contas. $40 mil vezes 12 é $480 mil anuais. Alguém botou na manchete isso? O Estadão botou na manchete? Procura ver se aparece. Né? Então, tu vê como é que são tratados essa questão da imprensa. E o grande problema, né, que a gente está também, eu acho que está vivendo, é que o governo está perdendo essa guerra de narrativas. O Banco Central, o presidente do Banco Central, ele virou aquela história assim, o cara é um sequestrador. Né? Ele sequestrou alguém com dinheiro, né, e está exigindo um conjunto de coisas. Ele deu lá uma estrelinha porque o Haddad apresentou a questão do aumento dos combustíveis, elogiou o aumento dos combustíveis, o governo vai arrecadar mais, mas apresentou um conjunto de exigências do tipo, quando o cara sequestra alguém, ou seja, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer a política do Paulo Guedes, eu só vou baixar a taxa de juros se tu privatizar, se tu cortar gastos na saúde. Eles não dizem isso, porque eles escrevem de um outro jeito, né, para ninguém entender. É tipo, né, essa coisa aí escolhe umas palavras assim, tipo, né, desajustes, ajustar o fiscal. Né? O que é ajustar o fiscal? É cortar a saúde, o outro está fazendo, inclusive com mais rigor, né? Porque nem do outro ele não exigiu, né? Mas com mais rigor, senão não baixa a taxa de juros. E aí eu beneficio quem? Qual é a consequência disso? Nós estamos vendo as consequências, não tem crédito,
né? Os bancos estão reclamando. O presidente da Febraban já comentou, olha, acho que essa taxa de juros está muito alta, porque os bancos eles têm duas receitas básicas. Uma que eles chamam de tesouraria, que é da onde, não é, da onde o presidente do Banco Central vem, né? Ele era chefe da tesouraria do Santander, que os caras trabalham mais com câmbio, né? Com os ganhos se dão mais nessa questão do câmbio. E a outra parte, que é o crédito, né? O banco precisa emprestar, né? Ele pega dinheiro e empresta, né, para alguém para receber essa diferença. Paga o cara que depositou o dinheiro na conta dele, ele empresta para alguém, né? Só que não, essa parte do crédito está esgotando, porque ninguém está pegando crédito, né? Se ninguém pegar crédito, né, ele não vai ganhar. Então, os bancos vai diminuir a lucratividade. Por isso que os bancos estão olhando para isso. A gente está vendo o caso dos Estados Unidos, a gente está vendo as montadoras. Qual é a justificativa que as montadoras estão dando férias coletivas? Não conseguem vender carro com esse juro, né? Quem é que vai pegar? Quem é que vai fazer um investimento, né, em alguma coisa? Quem é que vai produzir uma cadeira, né? Como é que ele faz? Se ele produzir uma cadeira, ele vai ter que comprar madeira, gastar energia elétrica, pagar salário e esperar que alguém compre. Bom, mas alguém compra como? Né? Nem todo mundo tem dinheiro, compra crédito. Isso é assim que funciona o capitalismo. Então, esse é o grande problema. Então, nós estamos com uma bomba, né, que é jogar esse país numa recessão, né, e nós chegar daqui a 2 anos, o que vai acontecer? Né? Um governo não conseguiu, né, fazer aquilo que ele queria. Né? E sem olhar, né, antes que a gente finalize o programa, sem olhar o seguinte, uma pessoa que está presidindo um banco central, ele tem metas a cumprir, né? O que ele entregou nesses 2 anos? Ele está ali para fazer abaixar a taxa de inflação, para também manter o desemprego baixo, mas ele nem fala nisso. Ele está ali, vamos lá, vamos deixar só com as metas de inflação. O que ele cumpriu nesses 2 anos? O que tu faz com uma pessoa que está ali para baixar a inflação e ele ultrapassou? Mas ele não ultrapassou um pouquinho. Né? A meta de inflação é 3,5%, tem lá o limite, o teto para cima e teto para baixo, e a parte de baixo, né? Tem aquela faixa, né? Então, que é mais 2 pontos percentuais. Bom, se é 3,5%, é 5,5%. E a inflação bateu nos 13%, 14%. Né? Nos 2 anos, ele ultrapassou em muito o que ele deveria. O que tu faz com uma pessoa dessa? Né? Então, agora, o governo está com problema. O governo está com porque é só o Lula. Né? A gente viu o Haddad passando pano quente, a gente viu a Simone Tebet, nós estamos aqui fazendo a lição de casa, agora esperamos que o Banco Central... O cara foi lá e aumentou, né? Aumentou a pressão. Né? O da Casa Civil, não, temos que conversar. Não é assim. Ou seja, ou o governo ele aumenta a pressão, porque o que está ali não é um presidente do Banco Central com autonomia, mas é um adversário que fez propaganda para o Bolsonaro, que defende o Guedes, ele quer que o Brasil, que o Haddad faça o mesmo, quer receber elogio do presidente do Banco Central, o Haddad faz o que o Guedes fazia, privatizar, deixa 34 milhões, conseguimos um superávit fiscal, baseado em quê? Deixaram 34 milhões para Minha Casa Minha Vida. O que é 34 milhões? Aquele jogador do Grêmio, que foi para os Estados Unidos, o ponto esquerda, né? Esqueci o nome dele, Douglas Costa. Douglas Costa. Ele vendeu a casa dele por 23 milhões, aqui perto de Guaíba, né? Aqui perto de Porto Alegre, a 10 quilômetros de Porto Alegre, tinha uma casa de 23 milhões, eles deixaram 34 milhões. Ele quer que faça isso, né? Ou seja, corte a saúde, corte a educação, corte a segurança, bom, e aí elogios, né? Agora, se o governo tem que aumentar a pressão, mas o governo tem que aumentar a pressão, não só o Lula, né? Não dá para ficar nesse pano quente. Ali é um adversário, e adversário não se convence. Né? A gente viu porque o que ele falou agora, ele aumentou a pressão, ele está dizendo, olha, se eu não achar que está bom, eu vou aumentar a taxa de juros. Né? Ou seja, adversário não se convence, adversário se combate. Né? Tá e o governo brasileiro está perdendo
essa narrativa. A gente está vendo pelas pesquisas aí. Tá certo. Franzói, muito obrigado por mais uma vez atender a Rádio Com, representando aqui o Diese, que é uma força, uma potência do povo brasileiro, porque é dos sindicatos. Um abraço e até uma próxima. Um abraço, obrigado aí por participar desse programa que eu tenho valorizado tanto aí, já há anos, né? Na construção que vocês estão tentando fazer fora aí da mídia convencional.